Muito bem, amigos, dando sequência, então, ao nosso bloco 4 do Estatuto do Desarmamento, no nosso projeto Gabaritando Legislação, ok? E nós, então, já passamos pelo bloco 5A, que falamos da posse, né, registro de arma de fogo de uso permitido, posse irregular. Depois nós fomos para o bloco B, que falava da omissão de cautela. Depois fomos para o bloco C, que é o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. E agora, então, a gente entra na parte D do bloco 4, que é o crime de disparo de arma de fogo. Aqui está a rúbrica marginal. Certo? Disparo de arma de fogo. Parece um crime curtinho, mas tem sempre coisinhas, detalhezinhos que é importante que a gente saiba. Vamos para o artigo 15. Primeiro vamos fazer a leitura dele, tá? É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável. Prezados, feita a leitura do artigo, a gente costuma sempre começar pela pena, né? E aqui a gente já vê que a pena, né, já vem engrossando também. Saímos dos crimes de detenção, o crime aqui tem pena privativa de liberdade de reclusão. Aqui está. Reclusão, certo? A pena mínima é de 2 anos. A pena máxima, meus amigos, é 4 anos. E lembrando que junto com a pena privativa de liberdade, é cumulada com multa. Não é ou multa, é e multa. Certo? Trata-se de um crime de elevado potencial ofensivo. Então, não se aplicam aqui os institutos despenalizadores da Lei 9.099 de 95, como, por exemplo, transação penal, como, por exemplo, suspensão condicional do processo. Certo? Então, apenas vamos cuidar isso, tá? Agora, falando do crime em si, a objetividade jurídica, qual é? Aqui está ela, né? É a segurança pública. Efetuar disparos de arma de fogo em via pública causa perigo para as pessoas. É perigoso. Já ouviram falar, por exemplo, de bala perdida? É um exemplo clássico, né, do que eu estou me referindo a vocês. Então, a segurança pública é aqui o objeto jurídico tutelado, protegido, quando o legislador, então, estabeleceu esse tipo penal. Certo? Sujeito ativo, aquele que é responsável pelo crime. Trata-se de um crime comum. Ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa. Não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Qualquer pessoa pode cometer esse crime.
É importante que os senhores tenham isso em mente, certo? Não é um crime próprio, é um crime comum. Lembrando que se quem cometeu esse crime for as pessoas que estão descritas no artigo 6, 7 e 8 da Lei 10.826 do Estatuto do Desarmamento, a pena é aumentada de metade. Então, ela vai para 3 a 6 anos e multa. Se for uma dessas pessoas aqui, 3 a 6 anos e multa. Ok? Sujeito passivo. Quem é que sofre as consequências do crime de disparo de arma de fogo? Em primeiro lugar, a sociedade. Em primeiro lugar, a coletividade sofre as consequências desse crime, as consequências desse delito. Certo? Isso é em primeiro lugar. Em segundo lugar, quem sofre as consequências desse delito são as pessoas que eventualmente possam ser atingidas por esses projéteis que foram deflagrados. Então nós temos dupla subjetividade passiva aqui, certo? A coletividade de forma direta e de forma indireta, mediata, as pessoas, né? A individualidade. Certo? Lembrando também que nós estamos falando de um crime de perigo. Não é um crime de dano. Ele não lesa o bem jurídico. Ele coloca em risco o bem jurídico. Quando alguém dá um disparo de arma de fogo, coloca em perigo as pessoas. E, obviamente, é um crime de perigo abstrato. Não é preciso provar que alguém foi colocado em risco. Então, se tu está na rua de madrugada sem ninguém e efetua um disparo, o crime ocorreu do mesmo jeito. O crime ocorre da mesma forma. Certo? Cuidado em relação a esse ponto também, então. São informações bem valiosas que eu gostaria que os senhores tivessem. Agora a gente vai entrar no núcleo, nos elementos do tipo. O primeiro está aqui, né? Disparar. Disparar. O que é disparar? Atirar. Deflagrar projétil. Né? É o tradicional. Dá o tiro com o revólver, com a espingarda, com a carabina, que são armas de fogo, né? Certo? Professor, se o indivíduo der 2 tiros, é 2 crimes do artigo 15? Não, é um só. E se ele der 20 tiros, é um crime só. Se ele fizer vários disparos no mesmo momento, o crime, meus amigos, é único. O crime é único. Por quê? Porque o perigo para a coletividade é o mesmo. Já ocorreu. Certo? Então, disparar é atirar, certo? Deflagrar projétil. O armamento, a munição, ela deve ser verdadeira. Cuidado com isso. Certo? Ela deve ser verdadeira. Grande cuidado com essa informação. Se for, por exemplo, balas de festim, não configura o crime. Não configura infração penal. Bala de festim não configura a infração penal. Se o disparo é efetuado porque o sujeito está sendo ameaçado, ele, por exemplo, está sofrendo uma ameaça e ele dá um tiro para se defender.
também não há o crime de disparo de arma de fogo, porque aqui ele agiu em uma excludente de ilicitude, chamada de legítima defesa. Aí nós temos a legítima defesa que vai afastar o crime, certo? Mas vejam que interessante, o sujeito estava andando com a arma pela rua e não tem autorização para tanto. Ele já cometeu um crime, porte ilegal de arma de fogo. Aí alguém vem assaltá-lo, ele dá um tiro e mata o assaltante. Não há crime de disparo de arma de fogo, mas o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sim, porque ele não saiu para se defender de um assaltante. Perceberam? Aí não absorve. Cuidem com isso também, então. Certo? Se o disparo é efetuado porque o sujeito está sendo ameaçado da agressão, legítima defesa. Mas se ele estava na rua sem autorização para a arma, porte ilegal de arma de fogo continua vigorando. Agora nós temos a figura do acionar munição. O que seria acionar munição? É de alguma outra forma deflagrar a munição. O cartucho, o projétil. E aí eu queria que vocês cuidassem para não confundir munição com artefato explosivo. São institutos diferentes. Munição é uma coisa, artefato explosivo é outra. Certo? Munição é uma coisa, artefato explosivo é outra. Artefatos explosivos como, por exemplo, bomba, granada, dinamite. Acionar esse tipo de artefato explosivo vai entrar no parágrafo único do artigo 16. Certo? Não no artigo 15. Artigo 15 se limita à munição. Certo? Munição. Esqueçam artefato explosivo. Ah, professor, e fogos de artifício? Fogos de artifício em lugar habitado constitui contravenção penal. Não é o crime também do artigo 15. Não vai configurar esse crime, não vai configurar esse delito. Ok? Vamos cuidar esse ponto também. Depois, analisando ainda os elementos do tipo, em lugar habitado. O que é o lugar habitado? É aquele onde reside um núcleo de pessoas ou famílias. Onde reside um núcleo de pessoas ou famílias. Cidade, vila, bairro, povoado, certo? Ou seja, é atirar, efetuar disparo nesses lugares. Ou em suas adjacências. Ou em suas adjacências. É o local próximo ao habitado. Adjacência é o próximo ao habitado. Certo? Pode ser regiões contíguas, mas é o próximo ao habitado. Logo, amigos, qual é a conclusão que a gente chega e que já caiu em prova? Que efetuar disparos em uma floresta, por exemplo, em uma floresta ou em local descampado, não configura o delito. Não configura o crime. Certo? Porque não se trata de lugar habitado nem adjacência. Todo mundo pegou? Certo? Depois nós temos via pública. Via pública ou em direção à via pública. Via pública, amigos, é o local aberto a qualquer pessoa, cujo acesso é sempre permitido. É todo local aberto ao público. Isso é a via pública. Todo local aberto ao público. Certo? Rua, avenida, praça, estrada.
Logo, pessoal, se eu estiver na rua e disparo, é disparo de arma de fogo. Caracteriza o delito de disparo de arma de fogo. Cuidado em relação a isso. Se eu estou no pátio da minha casa e disparo para a rua, é o crime do artigo 15? Sim, porque diz aqui, desde que em direção a ela. Certo? Cuidem quanto a isso. Se eu colocar no quintal da minha casa um alvo e ficar disparando ali naquele alvo, não configura o crime. Certo? Não configura o crime. Porque não é lugar habitado, porque não é um núcleo de pessoas e famílias, não são adjacências, não é via pública e não está em direção a ela. Então, colocar um tiro-alvo ali, um alvo no pátio e ficar ali treinando, não configura o delito. Desde que os projéteis não saiam para a rua, para o local público. Certo? Tiro para o alto. Tiro para o alto, meus amigos. Caracteriza o crime do disparo de arma de fogo? Depende. De regra, sim, né? Porque tudo que sobe, desce. Se for em local público, em via pública, em lugar habitado, o crime ocorre. Se for em local descampado ou florestas, a conduta é atípica. Não vai ser crime. Não caracterizará o delito. Certo? E o final aqui fala da absorção. Desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Então, se eu decido cometer um homicídio, dou um tiro numa pessoa e mato ela, eu respondo unicamente pelo crime de homicídio. Eu não respondo pelo crime de homicídio, mais disparo de arma de fogo. Se eu tento matar uma pessoa, dou o tiro e erro, eu respondo por tentativa de homicídio. Como eu não atingi a vítima, a gente chama isso de tentativa branca, certo? Mas o meu objetivo era matar, então eu respondo só por homicídio tentado, e não por homicídio tentado mais disparo de arma de fogo. O disparo de arma de fogo vai ficar absorvido, pessoal. Certo? Cuidado em relação a essa questão da absorção. Certo? É muito importante que os senhores cuidem isso. Agora, se eu saio para a rua, decido, certo, matar uma pessoa, mato ela, e para comemorar dou 2 tiros para cima, bom, aí a minha finalidade não era só um outro crime. Aí, meus amigos, o meu objetivo foi 2, e aí eu vou responder pelos 2 crimes, tanto pelo homicídio, como eu vou responder também pelo crime de disparo de arma de fogo. Certo? Cuidado com esse ponto também, pelo grau de importância que ele possui. Porte e disparo. Aqui tem 2 correntes, pessoal. Tem uma que diz, tá, que o porte sempre vai ficar absorvido, porque o cara que dispara, ele obrigatoriamente tem que estar portando. Mas atualmente não é o que prevalece, tá? Não é o que prevalece. Se o indivíduo porta para disparar, tudo bem, não se discute que o único crime vai ser o disparo de arma de fogo. Mas se ele já está portando, por sua própria natureza, o objetivo dele é portar, certo? E aí, para uma comemoração, ele resolve dar um tiro para cima, ele vai responder pelos 2 crimes. Vai responder tanto pelo porte ilegal de arma de fogo, seja
de uso permitido ou de uso restrito, certo? Seja de uso permitido, seja de uso restrito. E também responderá pelo crime de disparo de arma de fogo. Certinho? Por fim, nós temos esse parágrafo único, que diz que o crime previsto neste artigo é inafiançável. Vide ADIM. Se diz ADIM, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade. O STF entendeu que esse dispositivo é inconstitucional. Ou seja, o crime de disparo de arma de fogo, ele é afiançável, certo? Para não dar mesmo peso aos crimes hediondos. Ok? Cuidado em relação a isso também, certo? Desde que o indivíduo preencha os requisitos, não tenha quebrado fiança anteriormente concedida, cumpra todos os requisitos da fiança e tudo mais. Ok? E assim, meus amigos, a gente fecha aqui a parte D do nosso bloco 4, vencendo o crime do artigo 15, que é o disparo de arma de fogo. Depois desse crime, nós vamos agora para a parte E, onde nós vamos trabalhar o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, só que de uso restrito. E agora a brincadeira começa a ficar bacana, certo? Mas isso, como eu digo, é assunto para a parte E. Vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um chazinho, vamos dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta para a sequência. Aguardo vocês. Até mais. Tchau, tchau.